Olá, gente querida do meu Brasil. É com imenso prazer que começo mais um programa Anselmo Mororó, ao lado da querida comentarista Sandra Sampaio. E hoje com o Tayane Rigueto. Ele é o presidente da Abracel no estado do Ceará. Seja bem-vindo, meu amigo Tayane. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado, Anselmo. Obrigado, Sandra, pelo convite. Um prazer estar com vocês. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Tayane, vamos começar? Sim. Tayane, esse teu setor, sinceramente, tá machucado, não tá, amigo? Tá. Fala aí para esse grande público o que o teu setor está passando agora. Esse setor é um setor que está muito sofrido, porque ele foi o primeiro a fechar, é sempre o último a voltar, né? Um setor que é muito restrito, né? Um setor que está tendo muita restrição e ele representa uma gama enorme, né? De lanchonetes, cantinas, bares, restaurantes, barracas de praia, restaurantes de hotelaria, restaurantes pequenos, pizzarias, grandes redes. É enorme, é gigante, ele gera uma mão de obra, um emprego muito grande, uma renda muito grande, ainda mais para um setor, um estado como o Ceará, né, que depende do serviço, do turismo, então ele está muito machucado, ele está muito agredido até, eu diria, ele está passando uma dificuldade muito grande. E a Abracel envolve o quê? Quais são os setores, o nome dos setores que ela abrange no geral? Sim, a Abracel, a sigla, né, a Abracel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, então ela tem filial em todos os estados, né, do país, nessa cidade de Fortaleza e no interior, no Cariri, em tudo quanto é canto, e ela abrange o setor de alimentação fora do lar. Então tudo que você imagina, daquela vendinha aos grandes restaurantes, restaurante de hotel, barraca de praia, aquele senhorzinho que vende seu cachorro quente, tudo isso a Abracel ela abrange. E você falando que ela abrange todo os bares e os restaurantes, eu queria entender, se eu quero colocar um bar, eu vou até vocês, é isso? Não, assim, para você criar um bar, um restaurante, você não precisa ir até a Abracel, mas a Abracel, ela existe, é uma associação que junta todas essas pessoas para melhorar o setor, a sua produção. E claro, se a pessoa tem uma dúvida, se ela tem vontade, se ela quer saber mais do setor, a gente está lá para isso também. Mas ela não existe só para isso, ela existe para defender um ambiente melhor para todo mundo que quiser empreender nesse setor. E essa é uma pergunta, desculpa, uma pergunta que não quer calar, que eu acho que todo mundo quer saber. Um ano de pandemia, né, idas e voltas de lockdown, como é que tá? Assim, esse setor, para vocês saberem, né, é importante, ele é o setor que mais emprega no país. São 6 milhões de empregos no Brasil. Éramos 120 mil empregos diretos só aqui no Ceará. Né? 120 mil empregos só aqui no Ceará? Só aqui no Ceará. E agora, o que você prevê? Como é que está a situação? Hoje nós estamos com 50 e poucos mil empregos só. Mais da metade dos empregos foram perdidos, infelizmente. Só aqui em Fortaleza são mais de 20 mil desempregados diretamente nesse setor. Aí você pode nos dar assim uma visão de quem são essas pessoas, mais ou menos, por alto, quem são? Eu sei que garçons e quem mais? Não é só o garçom e o atendente, né, do bar e do restaurante. Tem muito, é um universo aí. Quem são eles? Sim, sem dúvida. É muito peculiar esse setor, né? Esse setor é muito peculiar. Desde o proprietário, que é um empreendedor que lava o copo, que ele também vai para o caixa, que ele cozinha, você tem o cozinheiro, você tem os serviços gerais, você tem o cumim, você tem o garçom e você tem os empregos indiretos que a gente chama, que é desde o produtor de hortifrutis que serve esse restaurante, o açougue, como grandes indústrias que o abastecem. Então a rede em volta é muito grande. Muito grande. Nossa, assim, eu não consigo... Demais, você falando, a minha cabeça vai rodando, imaginando quantas famílias estão dependendo desse... Porque, como você disse, né? Tem o cara da horta, tem o cupim, tem o garçom, tem o empreendedor. É muita gente. É bastante gente e a característica desse setor é importante, inclusive na reconstrução agora do futuro do país. Sim. Porque ele é a porta de entrada para o primeiro emprego daquele jovem. Ele é a porta de entrada para aquele senhor que não tem mais espaço no mercado de trabalho, ele tem lá dentro. E ele tem emprego para aquela pessoa que não conseguiu estudar e estuda dentro desse setor. Então ele é muito eclético, ele emprega todo mundo e mais que isso, pessoas que perdem infelizmente seu emprego, que querem começar a empreender, ele é a porta de entrada para o empreendedor pequeno começar. Ele é muito importante para o país. Eu acho o seguinte, como é que vai voltar essa situação? Como é que vai voltar a ser o que era? Você tem alguma noção de quando vai poder revitalizar esse mercado agora? Sim, que tempo vai levar? É muito difícil. Claro que falando em estatística, esse ano é um ano de sobrevivência e a gente acredita numa reconstrução a partir de 2022, tá certo? Agora, uma coisa é importante dizer, esse setor já podia estar
Não só ele se reconstruindo, mas reconstruindo o país. Eu acho que o momento já dava para a gente estar andando, estar caminhando. Hoje nós estamos numa restrição que já está beirando um pouco, na minha opinião, exagero, quando hoje o Ceará é o estado do Brasil mais fechado para a economia na situação que a gente vive hoje. O Ceará? O Ceará. De todas as capitais, o Ceará que tem maiores restrições econômicas no dia de hoje. Por quê? Por que isso? Por que esse preconceito? Olha, você usou uma palavra agora, para mim, fantástica. Existe um preconceito para o setor de bares e restaurantes que foi pregado, que foi muitas vezes até inventado, que não existe. As pessoas conhecem o salão do restaurante, não conhecem o balcão para dentro. E o balcão para dentro é cheio de pessoas maravilhosas, pessoas batalhadoras, e a gente está para trabalhar lá, para alimentar, para entreter, para tudo, né? Esse preconceito, como você diz, ele acaba desvirtuando até onde estão os focos realmente que têm que ser atacados. Você consegue conversar tanto com o nosso prefeito como o nosso governador? O que é que eles falam? Assim, nós temos bastante contato, sim, principalmente com o governo do estado, né, que está à frente mais dessa pandemia, com os secretariados todos, né. O que eu escuto muito é que tem dados científicos, que eles se baseiam em estudo e tudo mais, mas eu não vi, eu estou sendo muito sincero com todos vocês, o dado científico que mostra que diminuir um restaurante das 10 para as 9 resolve o problema da pandemia, né? Quando a gente tem transporte, a gente tem outros lugares lotados. Será que né? o vírus tem horário para ir para casa e voltar? É mais ou menos isso, né? As pessoas, infelizmente, aí vem o preconceito. Acho que eu abro à noite, eu faço baderna, eu faço bagunça. Isso não é uma verdade, isso realmente não existe. Mas muitas vezes fica na cabeça da população, fica na cabeça do poder público, principalmente do poder público. Ele acaba usando uma ferramenta que é o bar e restaurante para passar à sociedade que não é hora para festa, que não é hora para entretenimento, só que a gente tem formas de colocar isso para a sociedade. Você não precisa usar o emprego, né, a mão de obra, a renda das pessoas para dar esse recado. A gente precisa, eu acho que educar, a gente precisa mostrar o que tem que ser feito, né? E não usar ferramentas duras, remédios... Você não acha que essas pessoas que estão sendo restritas a entrarem nos restaurantes, nos bares, você acha que essas pessoas dentro de casa, elas não estão se confraternizando? Outro ponto importante que você mostrou, falando tanto em ciência, a gente combinou até uma pesquisa enorme para rastrear onde as pessoas estão se contaminando, e no local de trabalho, no bar e restaurante, é lugar que ela tem EPI, que ela tem álcool em gel, que ela tem máscara, ela tem tudo. E em casa, e muita gente, infelizmente, essa pandemia está mostrando, né, o problema social que a gente tem, mora com 10, 15 pessoas dentro de uma casa pequenininha, as pessoas fazem festa dentro de casa, sem proteção, sem segurança nenhuma. Então você está tirando o problema dos holofotes e escondendo ele. É porque eu acho o seguinte, se no restaurante você tem o distanciamento correto, você tem um álcool em gel e você faz a sua leitura de temperatura e vê que aquela pessoa não tem nenhum risco, não está doente, não está com febre, por que não entrar no restaurante, se alimentar e induzir e crescer, continuar a renda do empreendedor sem prejudicar? Quando você lacra, quando você faz um lockdown por completo, Sandra, Sim. o que ocorre? Você liquida uma cadeia, uma massa imensa de pessoas, né? Como você acabou de falar, do atendente, do garçom, do empreendedor, até do flanelinha, e lá na ponta, a pessoa que entrega o tomate, o setor alimentício que fornece para os restaurantes, o setor de bebidas que fornece para o restaurante, toda essa cadeia fica estagnada, parada. Isso ocorre? Ocorre e muito. Hoje você vê em Ceasa já, por exemplo, esses lugares todos, faltando tomate para a senhorinha lá comprar, porque ele não está produzindo, não está vendendo, né? E você falou outra coisa importante, saúde e trabalho andam juntos, não dá para andar separado. Eu acho que se passou-se um ano de pandemia, como foi dito aqui, a gente aprendeu muita coisa com isso. Então a gente tem que realmente aprender agora a trabalhar e conviver com esse vírus, até porque a gente não sabe como vai ser daqui para frente. A gente e viu muita coisa na internet, né? Os famosos memes, até interessante, engraçado, é que colocavam, né, que o vírus ele não entra no metrô, num ônibus lotado, né? Mas ele entra no bar, ele tá lá no restaurante. Eu achei que a palavra preconceito realmente foi bem definida, como o Anselmo disse. Realmente é um preconceito. Porque não faz sentido. Se eu pego o ônibus, e o ônibus, não vamos ser hipócritas, o ônibus é lotado, não tem ônibus vazio, não existe essa história de ônibus vazio. Exato. E o problema do preconceito, ele vai além disso, né? Ele acaba desfocando onde a gente tem que focar para resolver o problema. Né? O mapeamento que a gente fez, bares e restaurantes tem nem 1% do contágio. Já festas clandestinas aparecem aí por volta dos seus 30%, 40%.
Ônibus, então, chega a 70% o contágio. Só que o ônibus ninguém pode evitar, ele tem que trabalhar. É. E aí você tira o foco, né? É muito mais fácil você fechar um bar do que você resolver o problema do ônibus. É isso que a gente tem percebido. Então é mais fácil atacar aquele que está mais frágil. Só que essa cadeia produtiva é gigante e o preço vai ser muito caro. A próxima pandemia que a gente está vivendo agora é a do desemprego. Nossa, é forte, viu? Aí é o seguinte, eu tenho um comentário a fazer, certo? Claro. Então, o comentário é o seguinte, se os restaurantes, certo? Os restaurantes, os bares estão fechados ou não está tendo nenhum acesso e vamos dizer que a pessoa doente está no hospital e se a pessoa que vai atender a um restaurante faz a sua leitura da temperatura, faz a leitura, a limpeza, a asepsia e vai para o restaurante. Então nós estamos eliminando um trauma, uma doença bem maior dentro da sociedade, que é o confinamento, é o psicológico do cidadão, daquele garçom, daquela cozinheira, daquele povo que não só dentro do restaurante é o empreendedor, mas sim, eu chamo o empreendedor assim do núcleo e a membrana é o que vive na circunferência, ali na periferia de um bar e de um restaurante. É uma imensidão de profissionais, de pessoas, seres humanos que precisam desse emprego, precisam trabalhar. Então, a corona tem que ser tratada, Sandra e Tayane, dentro realmente dos hospitais, com o amor, o carinho e dedicação, com as vacinas, seja o que for necessário, até o entubamento. Mas nós temos também que entubar e temos que vacinar a economia do Estado, nós temos que vacinar o empreendedor, que ele precisa abrir as portas para trabalhar, porque ele é um pagador de impostos. É ele que sustenta a massa toda que está aí, entendeu? Sim, eu concordo com você, principalmente que o lockdown, ele existe, eu acho que aconteceu no começo da pandemia, que não conhecíamos nada, não sabíamos nada da doença e não tínhamos hospitais preparados. Verdade. Para isso que serve. Depois disso, eu acho que o que existe é isolamento, ou melhor, distanciamento social. Sim. Você conviver com aquele certo distanciamento, com máscara, isso tem que acontecer. Até porque a gente não pode mais ver de abre e fecha, porque daqui a pouco não vai ter o que fechar. É isso que a gente tem percebido estatisticamente, numericamente. Os restaurantes, em julho do ano passado, quando foram abertos e começaram a abrir até as 23 horas, os índices caíram. Eu preciso alertar, que é importante que ele começou a subir final de outubro, começo de novembro com as eleições e não parou mais. E no começo do ano reduziu-se de 11 para 10, 10 para 9, 10 para 8, nada funcionou, aí fecha-se tudo de novo. Então já está claro que isso não funciona. Tá? Ele funciona para uma emergência, mas para a gente conviver com esse vírus que vai precisar, precisa de decisões mais inteligentes. E o que é que a Brasel pode fazer, o que é que nós podemos, você pode fazer para ajudar esse povo que está sofrido, parado, abre e fecha, ninguém tem capital para ficar brincando na economia, principalmente no Brasil. O que é que a Brasel pode fazer para ajudar esse povo? Cara? Não só pode, Anselmo, como tem feito. Né? A gente buscou recursos tanto com o governo estadual como federal. Agora, ontem foi aprovado pelo presidente da República a suspensão de contrato de trabalho, onde ele vai bancar uma parte dessa folha, vai injetar dinheiro na economia. Aqui nós pedimos... E o governo estadual? Estadual a gente conseguiu, assim, parcelamentos de impostos, que para mim ainda não é uma solução, é um alívio momentâneo. A gente conseguiu isenção de água e de energia elétrica. Tá? É pouco ainda? É, mas foram as bases que a gente conseguiu. A gente está tentando capital injetado aos juros baixos, mas o crucial de tudo isso é só para manter ele aberto enquanto a gente está passando por isso. Agora a gente precisa voltar a trabalhar. E esse diálogo com o poder público que a gente tem tido é para mostrar esses números que eu estou falando aqui, tentar sensibilizar e dar ideias ao poder público da gente conseguir reabrir e andar. Eu ia até te perguntar aí sobre as ideias, né? Se vocês dão ideias e se eu queria uma informação, se você já disse, desculpa, eu não lembro, quantos restaurantes e bares eram antes da pandemia e quantos tem agora? No estado do Ceará, antes da pandemia, eram 20 mil estabelecimentos. Eu estou falando daqueles com CNPJ, né, legalizados, fora um pouco da informalidade. Em Fortaleza, nós éramos 10 mil, tá, desculpa, 6 mil. Hoje nós somos em 3.400 mais ou menos. A gente perdeu quase 60% de bares e restaurantes. 60%, tá? É muita coisa. É bastante. E sobre as ideias com o governo, vocês lançam as ideias, eles acolhem, como é a parceria de vocês? Sim, o diálogo, pelo menos nesse ano, aqui ano passado foi muito difícil, esse ano tem acontecido. Semanalmente nós sentamos com os secretários de governo, mostramos números, ideias, a gente realmente tem um diálogo sim com o governo, mas o que nós temos percebido é que as nossas ideias, os nossos números, ele tem sensibilizado
pouco ainda. A gente até falou semana passada, nós temos conseguido colocar nossa ideia lá a conta-gotas. Só que o setor está sangrando litros, então a gente precisaria ter um pouco mais de agilidade. A mesma agilidade dos decretos que proíbem, eles deviam, as ajudas e as reaberturas deviam vir na mesma velocidade. Tânia, se você me permite, é o seguinte, Claro. passando de carro o bairro Meireles e passando de carro também pela a periferia, barzinhos e restaurantes, botequim, bodega, que vendia ali, botavam as mesinhas nas calçadas e sobreviviam durante um final de semana, um happy hour, uma sexta, um sábado. Hoje eu passo e não existe nada. Aquele restaurante que é, até agora, o horário do restaurante que é para ser aberto, eu passo, não está lá. Fechou por completo. Quer dizer, sobe, desce, fecha, abre. O empresário, o empreendedor, ele vive do mês a mês, ele precisa ter o estoque dele e rodar. Então, quando ele para, aquilo ali, ele estanca e ele não tem mais condições. Na segunda, terceira vez, talvez ele venda um carro, como nós tivemos aqui o pessoal do Florest, né? Florest, sofridos, por quê? Porque ele foi fechado, eles aguentaram o fechamento, abriu, ele tentou, com um recurso próprio, abrir, mas depois, nas outras fechamentos e abertura, ele não conseguiu mais. E olha que é relativamente um restaurante grande, um restaurante, né, saudável. E imagine os pequenos, como é que ficam nessa situação? Não existe mais tanque reserva. Diferente da situação. Gostei, o tanque reserva. Porque parece que quando você pega e fecha e joga esse pessoal todo a Deus dará, que vai cair alguma coisa do céu, que ele tem um negocinho guardado lá. Não tem. É notório, você vê inclusive pessoas dormindo na rua, um aumento disso é enorme, são pessoas que trabalhavam. Tá? Então realmente o tanque reserva não existe mais emprego, não existe mais trabalho. As pessoas estão passando fome, eu não estou brincando com o que eu estou falando, não, é muito sério. Até porque a gente tratava muito com o empreendedor. Hoje os colaboradores desses lugares estão nos procurando, pedindo ajuda. Realmente a situação está muito grave e tem como sair disso. A gente pode voltar a trabalhar com segurança, isso que a gente vem pregando muito. Sandra, é sério demais, a situação, é muito sério. A gente viu a gravidade, né? A gente anda por aí, a gente vê que a situação não é brincadeira. Eu me alimento realmente muito fora, né? Eu agradeço muito os restaurantes e bares, porque como eu moro sozinha, então, e não sei cozinhar dignamente, então eu vou muito a restaurante. Tem até uma coluna que eu falo de restaurantes aqui em Fortaleza, que é o Por Aí, e aí eu falo muito, então assim, eu sinto na pele essa história, né, de vocês. Eu sei da dor de vocês e eu sei que é complicado e eu acho que os nossos governantes deveriam dar uma olhadinha com mais carinho para essa população, para esse lado. Eu gostaria de agradecer, mas em primeiro lugar eu gostaria que você deixasse, certo, uma palavra positiva para as pessoas que estão aí sofridas, que durante esse lockdown quebrou, faliram, certo? Foi destruído quase toda essa indústria maravilhosa que é do entretenimento dos bares e do gourmet, alimentícia, né? Que move também uma cadeia imensa por trás, são as indústrias até lá no interior, quem produz o seu tomatinho, que vende aqui para os restaurantes, o chuchu, o pessoal da Ceasa está sofrido também, pegou nisso neles. Então faz um comentário e passa uma palavra para, assim, sendo presidente da Abracel, para esse povo que está sofrido, o que eles devem fazer e como poderiam voltar às suas atividades. Assim, eu tenho falado isso para todo mundo que tem conversado comigo e perguntando para a gente como que eles vão fazer daqui para frente. Primeiro, que esse setor nosso, toda essa cadeia alimentar, tudo, ele tem uma capacidade de se reinventar enorme. Então todo mundo aqui é muito capacitado. E todo mundo que chegou até aqui e se sobreviveu a tudo isso que a gente passou, não tem dúvida que são pessoas fortes de uma forma que não tem o que a gente não vença mais daqui para frente. E com agora a vacinação chegando, e ela está chegando forte, assim, muito interessante, de forma muito bacana, com tudo que a gente aprendeu até agora, eu acredito em dias realmente só melhores daqui para frente, mas eu faço um único apelo para todo mundo. Não é a solução definitiva de tudo que está vindo pela frente. Então, se todo mundo realmente se cuidar, respeitar protocolos, se unir, se juntar, eu não tenho dúvida que a gente abre para nunca mais fechar.
Essa é a mensagem que eu queria passar para todo mundo. Você quer deixar o teu endereço de e-mail ou um WhatsApp que as pessoas que trabalham com você possam entrar em contato também, conversar? Social? Por favor, nas redes sociais. Pode botar aí, Felipe. Principalmente o nosso meio de comunicação maior é o Instagram, né? Então, @BraselCE, vocês vão achar lá todos os contatos telefônicos, site, tudo que vocês precisarem para se associar. E é importante a gente estar junto nesse momento. A gente só está conseguindo todas essas conquistas até agora porque a gente se uniu. A união é a única coisa que vai fazer a gente caminhar para o mesmo lugar. Então, gente, você que está aí nos assistindo, também mande os seus comentários aí embaixo, no rodapé, para o nosso WhatsApp, Instagram, Facebook. Fale desse programa, comente, dê ideias, reclame, critique. Você vai estar nos ajudando também para que nós possamos ajudar a essa classe, essa grande empresa, essa grande indústria que é a indústria dos bares e restaurantes do estado do Ceará, que está sofrida, precisando da sua ajuda. Sentimos de coração, você que é garçom, atendente, cozinheiro, croupier, até o flanelinha que sobreviveu o Valé Parque dos bares e restaurantes estão sofrendo, e esse canal está aberto à sua disposição. Se você quiser vir aqui nessa mesa e dar os seus pareceres e dar a sua contribuição positiva para que a nossa sociedade possa se erguer, essas portas estarão abertas para vocês. Eu queria mais uma vez agradecer a Sandra, agradecer a Tayane por terem vindo aqui, estar aqui conosco, e aqui finalizamos mais um programa cheio de esperança no coração, que tudo vai dar certo. Um forte abraço a todos vocês brasileiros e até o próximo programa Anselmo Mororó.